Então vamos lá. Agora a gente vai falar de defumação, né? Finalmente chegou essa parte onde a gente vai falar um pouco sobre defumação. Eu quero falar primeiro da história da defumação, né? A gente não tem os primeiros registros, né? São muito antigos. O que a gente entende? O homem pré-histórico muito provavelmente tinha o olfato muito aguçado, né? Ele estava em contato com a natureza, ele tinha que se defender de predador, ele tinha que caçar. Então o olfato era muito mais aguçado. Então os cheiros em gerais eram muito presentes, né? E ajudavam muito numa sobrevivência, numa caçada. O que nós temos são registros arqueológicos que datam lá do período neolítico, aonde ervas, né, aí eles descobrem ali nas escavações, as ervas aromáticas eram usadas tanto na medicina quanto na culinária. E encontraram muitos corpos que foram enterrados com folhas, flores e ervas junto, né? Então tem ali flores petrificadas junto com os corpos. Então já havia uma ritualística de colocar erva ali, né, no momento da morte. Também há registros nas fogueiras ritualísticas, né? Isso são registros em paredes, em cavernas, desenhos de fogueiras, homens em volta de fogueiras acrescentando alguma coisa e desenhos de fumaça. Então, o que os arqueólogos pressupõem é que haviam rituais onde algo era jogado na fogueira para que levantasse uma fumaça. E depois começam os primeiros não registros, mas não registros escritos, mas registros falados, aonde os xamãs, os líderes, né, os primeiros líderes ali espirituais, os primeiros líderes das comunidades, eles usavam a erva jogando ali na fogueira, aquela erva, para que ela produzisse algum efeito. Fosse um efeito enteógeno, né, um efeito de uma erva de transe, para que se conectasse com as divindades, fosse para acalmar, né, fosse ali, né, para estimular. Então já se usava a fumaça, ingerir, né, inalar a fumaça para que ela causasse um efeito energético ou mesmo físico, né, durante os rituais. E nesse momento é que a gente vê que começa a se formar os primeiros formulários de ervas, os primeiros formulários de defumação, através de um conhecimento de um xamã passando para outro xamã. Então até aí não foi nada escrito, não foi nada registrado. Os primeiros registros, a gente pode dizer, do ato de incensar, de defumar, data lá dos sumerianos, dos babilônios, do Egito, né? Dessa época já tem. No Egito, o registro que se tem é que queimar ervas, resinas, óleos consagrados, né, era algo muito sagrado. Só quem podia fazer isso eram os sacerdotes durante algum ritual. Tanto que o comércio dessas resinas, desses óleos essenciais, ele era controlado, ou seja, só os nobres, só os sacerdotes, né, que poderiam fazer, e era muito caro. Estes faraós e estes nobres, eles eram enterrados junto com ervas, junto com resinas, com óleos essenciais, para que eles usassem na vida pós-morte, para que eles também usassem o ritual da defumação na vida pós-morte. Então, era muito usado. Inclusive, tem receita nas paredes, né, nas tumbas dos faraós, tem receita de como fazer alguns incensos. Tem um incenso muito conhecido, né? Que, se eu não me engano, o nome dele é kife, alguma coisa assim, tá bom? É um incenso egípcio, esse kife, que ele tinha propriedades milagrosas. A receita dele está em algumas tumbas de alguns faraós e contém 16 elementos, 16 ervas, 16 resinas ali, né? Para você preparar a receita dele. E era um elemento muito misterioso, talvez o pulo do gato, tá? Este incenso, ao ser queimado, ele curava picada de cobra. Vamos lembrar que o Egito tinha muita cobra, era algo muito perigoso na época. Então, ele curava picada de cobra, ele curava quando se tinha uma infecção. Então, quando se tinha essa infecção, você queimava o incenso, curava, né? É o que diz
a receita. Então, esse quife aqui eram poucos sacerdotes que conseguiam fazer e o registro ficava na tumba do faraó, para que o faraó, na vida após morte, pudesse fazer uso do quife, se ele assim necessitasse, tá? Os sumérios e os babilônios, né, eles também usavam. Os sumérios, eles queimavam bagas de junípero, que é uma erva, uma árvore, né, da região, e aí eles queimavam como um incenso, jogavam ali nas suas fogueiras, não grandes fogueiras, mas, né, em piras de fogo que eles tinham, e era dedicado a deusa Inanna, que era uma deusa muito poderosa e muito cultuada pelos sumerianos. Depois os babilônios vieram logo na sequência, né? Junto ali, foi uma cultura logo depois dos sumerianos, vieram os babilônios. Eles queimavam a mesma baga de junípero, só que eles dedicavam à deusa Ishtar, né? E era muito cultuada. E essa queima dentro dessas piras de fogo eram diárias nos altares, nos rituais, né? Para Ishtar e também nos altares todos os dias. Também queimavam algumas madeiras, queimavam cedro, pinho, mirra. Mirra ainda era muito conhecida, os sumerianos não conheciam a mirra, mas os babilônios já têm registro de mirra. Muito bem, depois disso a gente também tem registro pelos gregos, em seguida pelos romanos, né? Os gregos e os romanos também usavam muito a fumaça, queimar ervas. A gente tem registros das pitonisas. As pitonisas eram um oráculo que era consultado. Então, para a pitonisa, as pitonisas, né, para elas entrarem em transe e trazerem a profecia e trazerem a resposta dentro de umas fogueiras, de umas piras, era queimado óleos essenciais, resinas e incensos, né? E a gente vai entender aí que tinha um poder enteógeno. E aí essa fumaça fazia com que a pitonisa entrasse em transe e trouxesse uma profecia dos deuses. E vamos lembrar que a maioria dos poderosos da época, eles não tomavam nenhuma decisão sem consultar os oráculos. Então veja, o poder deste incenso, o poder desta erva queimada, dessa fumaça enteógena, dessa erva de poder, ela que conduzia a pitonisa a um transe para que decidisse coisas importantíssimas na vida de centenas, de milhares de pessoas, tá? Os gregos e os romanos, eles consideravam as resinas e as ervas da defumação, os incensos em gerais, como um presente dos deuses. Então, isso era acessível a todo mundo usava na sua casa, né? Não era só algo ritualístico dentro da religião, dentro do templo, não. Você queimava para os deuses que você cultuava, você queimava o incenso, a erva, a resina, enfim, o óleo que você quisesse na sua casa. E eles usavam isso diariamente. Tanto que no ano de 565 depois de Cristo, né, no ano 565, no final aí do Império Romano, foi decretada uma lei que proibia o uso de alguns incensos, algumas resinas pelas pessoas comuns, porque eles tinham medo que acabasse e não tivesse para queimar nos templos. E todas as vezes que um imperador saía em cortejo pela cidade, alguns dos seus guardas, eles iam na frente incensando com grandes incensários, eles iam incensando porque eles iam abrindo o caminho, limpando o caminho, abençoando para que o imperador passasse. Então, neste cortejo do imperador pela cidade, sempre havia alguns incensários logo na frente dele, limpando, abençoando e abrindo um caminho, né? Aí a gente também vai pegar registros aqui na América, a gente estava falando, né, lá da Europa, aqui na América, os índios nativo-americanos, né, os lá da América do Norte. Quando os ingleses colonizaram ali aquela parte da América do Norte e encontraram aqueles índios nativos que estavam lá, eles registraram que os índios faziam uso de ervas nas suas fogueiras.
Eles faziam aquelas cabanas, né, aquelas tendas de fumaça e entravam ali individualmente ou coletivamente, e aquela fumaça produzia um transe, né? Então os xamãs ali, né, aqueles os principais, né, ritualísticos ali, os sacerdotes que estavam ali dentro das tribos, eles induziam as pessoas ao transe através dessas tendas. Também faziam tendas de cura, né? Tendas, todas elas feitas de fumaça. Então também tem registros aí escritos, ervas queimadas em fogueiras, tá? E a gente vem agora para o Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, que encontraram os nossos índios, os nossos nativos, né? Também tem registro dos nossos índios usando o cachimbo para fazer as suas pagelanças, e o cachimbo nada mais é do que fumaça, o poder da fumaça, né? E a gente sabe que eles queimavam ali a jurema e outras ervas brasileiras, ervas de poder, e também os índios brasileiros, nos seus processos de pagelança, de cura, eles entravam ali nas suas ocas, né? Entravam ali nas suas cabanas, e dentro das cabanas acendiam fogueiras num processo de cura, num processo de pagelança, e jogavam ali as ervas para que fizesse uma fumaça. Então, ó, nós estamos vendo que o ato de defumar, de usar a fumaça, de pegar ervas ou resinas ou óleos essenciais, enfim, mas jogar no fogo, jogar na brasa para produzir uma fumaça, é algo que está registrado em nós lá no período neolítico. Então não é algo novo, mas que a Umbanda usa dentro da sua ritualística. Legal? Então, ó, falamos um pouco da história da defumação para a gente começar aqui esse módulo. Legal? Então, vamos para o próximo vídeo. Bora lá!